Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, iniciando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já pedindo a paz que vem do nosso Senhor, que o nosso coração hoje venha preencher com essa paz. Para que tudo isso seja possível, nós precisamos começar o nosso dia louvando a Deus. Apesar de todas as situações, apesar de tudo que você tem enfrentado, quando você louva a Deus, você reconhece que tudo que está acontecendo não é de Deus. Tudo que está acontecendo não é um castigo, não é uma situação adversa ao querer de Deus. Deus permite, mas Ele sabe que a mão dele está sobre os seus. E tudo que acontece a nós estamos sendo protegidos pelo Senhor. Porque para Deus, Ele nos quer em corpo e alma. O mundo pensa que nos destrói, mas nós ganhamos a vida eterna. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Hoje o nosso Café com Jesus, dando continuidade ao índice analítico do Catecismo da Igreja Católica. E a gente está caminhando com a fé, caminhando com o conhecimento, com as palavras direcionadas pela Igreja, junto com a Palavra de Deus. E essa palavra é a doutrina cristã, é a vida de Cristo, é a caminhada da Igreja de Cristo, com nós, católico apostólico romanos, e um convite ao caminho desta santidade, ao caminho da Igreja una, que é santa, ela é irrepreensível, ela é irrevogável, né? As palavras são ditas pela boca de Deus, é o ensinamento da Igreja com o Verbo divino, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E nós estamos no Catecismo, onde está falando sobre a ação humana. E nós já falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje é o 7º parágrafo, onde que nós vamos ver no parágrafo 2306 a ação humana diante da renúncia à ação violenta. Essa é uma ação humana que nós devemos ter no nosso agir. De que forma? Como que nós vamos agir diante de uma renúncia à violência? É quando nós escutamos a voz de Deus, escutamos a verdade que vem de Deus e nós colocamos em prática. Com as nossas forças não é possível, somos limitados. Somos limitados ao nervosismo, ao ódio, ao rancor, ao pecado. E desse pecado, nosso Senhor venceu, nos mostrando como vencer. É como eu sempre digo, quando você vai fazer algo que te machucou, vamos lá, vou dar um exemplo simples. Eu estava tentando ser aquele pedreiro do fim de semana, né? E eu não tenho costume. E quando eu vou fazer um serviço, eu dou uma martelada no meu dedo, né? Ao pregar um prego. Aquela dor terrível. Aí você já vai falar as palavrões, né? E daí você se controla. Aí você olha para a cruz, assim, você vê a cruz. Você fala, poxa, esse dedinho, que não foi nada. Visto do que o meu Senhor sofreu, e eu aqui estou reclamando de uma dorzinha. Irmão, estou dando um exemplo de uma coisa bem simples, em vista do que o nosso Senhor Jesus venceu na cruz por nós. O que Ele venceu na cruz por nós, olhando para a cruz, que fica sempre de frente comigo, o que Ele venceu por nós aqui? Qual foi a vitória do meu Senhor aqui? Ele trouxe para nós a paz no nosso coração.
Que nós saibamos vencer como nosso Senhor venceu. Todo ódio, todo rancor, toda ira. Então, começando o nosso catecismo, vai nos dizer assim, parágrafo 2306. Aquele que renuncia à ação violenta e sangrenta para proteger os direitos do homem, recorre a meios de defesa ao alcance dos mais fracos. Testemunha a caridade evangélica, contanto que isso seja feito sem lesar os direitos e as obrigações dos outros homens e da sociedade. Atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência com seu cortejo de mortes e ruínas. Vou ler um pouquinho antes o parágrafo 2305. A paz terrestre é a imagem de fruto da paz de Cristo. O príncipe da paz, pelo sangue de sua cruz, ele matou a inimizade da própria carne. Reconciliou os homens com Deus e fez de sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano e de sua união com Deus. Ele é a nossa paz. Então, querido irmão, diante da renúncia, da violência, como eu dei aquele exemplo da martelada no dedo, quando acontecer algo contigo, que te ofenderam, que te humilharam, e diante desta ação humana, o nosso humano, qual que é o proceder? Vou retribuir com a mesma moeda. Se ele me deu um tapa do lado direito, devo dar um tapa do lado esquerdo. Olho por olho, dente por dente. Isso é o Antigo Testamento. O Novo Testamento, Jesus disse, se te der um tapa do lado esquerdo da face, dê o outro lado. De que jeito é dar o outro lado da sua face? Neste momento é um momento de muita provação, é um momento de muita dificuldade, como eu disse, sozinho nós não conseguimos vencer. Por isso, querido irmão, é a importância dos sinais de Cristo em nós. A cruz, que nem eu carrego aqui, a cruz, talvez você carregue uma correntinha com a cruz, ou um terço, alguma coisa ali que simboliza, simbolicamente, o nosso Senhor da cruz, para que você, olhando para a tua cruz, neste momento de nervosismo, você olhe para ela e fale assim, eu preciso conter esse meu nervosismo. Eu não posso dar um passo errado diante do que eu aprendi na minha fé. Eu não posso matar alguém com as minhas próprias mãos. Eu não posso fazer isso. Para que eu herde o reino de Deus, para que a minha graça seja a eternidade, eu preciso conter esta minha ação. De que forma, irmãos? É quando eu ouço a verdade e cometo elas. Que nem você está ouvindo agora que matar é um pecado mortal. E você comete isso conscientemente. E você nem lutou por isso. Porque assim uma vida não pode voltar mais. Querido irmão, querida irmã, a morte dessa pessoa que você condenou ela poderia ter uma chance de estar diante de Deus. Ou talvez essa pessoa já estava diante de Deus na graça. Mas você pode ter tirado uma vida, mandado ela para o inferno, até mesmo com a sua própria vida. Quantas pessoas acontece assim? Um mata o outro. A família, gerações. Então foi aquela morte, um matando o outro. E tudo isso é o que? Consequência desse pecado, da ira, do ódio, da raiva, da soberba, do orgulho. E o nosso Senhor Jesus, Ele não fez isso. Ele deu a vida por nós, para que nós saibamos controlar, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre nós e diante do agir do Espírito Santo, eu não dar um passo errado na minha vida. Eu não cometer algo que foi diante do que me fizeram, eu retribuir igual. Que eu saiba retribuir com a paz e o amor que vem no coração de Deus. De que forma? Aconteceu algo comigo, alguém me desejou mal, alguém falou mal de mim, alguém me injuriou de morte, alguém falou que me mataria. Qual seria a minha ação? Como eu devo agir? E enfrentar com as armas que Deus nos dá, que é a oração, orar por essa pessoa, ter um coração humilde, pedir a graça vem no nosso coração. E diante disso nós vamos ver a palavra. Porque o nosso Deus, Ele quebra todas as muralhas da divisão. Porque o nosso Deus, Ele veio para destruir isso, irmãos. O Senhor me colocava muito forte que essa palavra aqui, esse direcionamento do hoje, onde que é o nosso direcionamento, renunciar à ação violenta. A paz do Senhor destrói o muro da inimizade. Que o Senhor estaria destruindo hoje o muro da inimizade de muitas famílias,
de brigas, discórdias, desejo até de morte um com o outro, irmãos, familiares, por bens materiais, por tantas coisas que acontece, falou mal e levou a uma discussão muito feroz. Sabe aqueles corações irados, aqueles corações endurecidos com a raiva, que foi endurecido também com os maus exemplos que deve ser feito. E isso, meu irmão, hoje o Senhor vem tirar do nosso coração o muro da inimizade. E isso pode levar a destruir muitas almas. Isso pode levar à morte. Quantas pessoas, quantas histórias nós vemos disso? Pessoas com pequenos gestos, pequenas brigas, levou o outro à morte, matou alguém, tirou a vida, ou perdeu a vida pela ignorância, pelo mau humor, pelo ódio, pelo rancor no coração. Mas o Senhor vem destruir toda essa inimizade hoje e trazer a paz. Vai nos dizer lá em Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 17. Mas eu vou ler o versículo 13. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estava longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque é Ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade, nova pelo restabelecimento da paz, e reconciliar-lhes ambos com Deus, reunidos num só corpo, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Para a gente entender, Paulo começa dizendo aqui, pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. Então os judeus eles faziam a circuncisão para que era o povo escolhido de Deus, e os pagãos eram excluídos. Ele uniu esses dois povos, dizendo assim, todos são convidados a herdar o reino de Deus. A salvação não é só para o povo judeu, é para todos, é para os pagãos, é para todos. E que jeito? Nos unimos aqui na cruz de Cristo. O sangue derramado no nosso Senhor, diante da maldade, diante do mal, diante da agressão, diante do pecado, diante de todo o mal, ele venceu dizendo assim, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E essa palavra, querido irmão, que seja para cada um de nós. Quando alguém te atacar, quando alguém se irar, quando alguém vir até você, desejando a morte, tentando agredir no teu coração, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. E eu quero pedir junto contigo, querido irmão, que está hoje. Existe alguma inimizade na sua casa, na sua família? Existe alguma inimizade que chegou ao ponto de discussão muito áspera? Discussões de agressão, discussões que levou até a condenação da morte? Palavras ásperas, eu vou te matar. Quantas palavras saem da boca das pessoas nervosas? E neste momento, a pessoa leva consigo até uma arma de fogo. O Senhor me colocando assim, uma arma branca que fala, né, que é a faca para matar o outro. Como se fosse uma autodefesa consigo. Eu estou preparado. Se essa pessoa vir até mim, eu vou atacá-la. Querido irmão, em nome do nosso Senhor Jesus, que isso não aconteça na tua vida. Renuncie a este mal. Peça ao Espírito Santo, o teu defensor. Fala assim, Senhor, este irmão não sabia o que ele estava fazendo. Pai, perdoai, ele não sabe o que faz. Esse irmão não sabia. E de que forma que vai acontecer isso, irmão? Procura a igreja, procura uma confissão, confessa, ali você já aniquila as forças de Satanás, ali você já entrega a obra dele na sua vida, porque a paz vem de Jesus Cristo, está aqui. A paz, a reconciliação, a destruição do muro da inimizade é do Senhor. Se una a Cristo, procura a igreja, procura o grupo de oração. Hoje tem um grupo de oração às 19 horas na igreja matriz, confissão, santa missa, comunhão eucarística, e reza por essa pessoa, orai por aqueles que vos atacam, ora por esse irmão, coloca o nome dessa pessoa em oração, reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria, fala, Senhor, eu não quero isso, não quero a morte de ninguém mais, eu renuncio o desejo do meu coração, tira toda essa dor. Querido irmão, eu tenho certeza que se você está ouvindo isso agora e aconteceu contigo alguma inimizade, e quantas coisinhas, irmãos, por causa de coisinhas pequenas, talvez vamos colocar aqui que o Senhor me colocou, uma mulher briga com a sua, duas mulheres, são irmãs e elas discutem e brigam,
Aí os dois maridos tomam a dor do coração uma da outra. Quando se encontra, começa a discussão. E aí pode vir a morte, né, diante dos homens. Os homens querem ser mais agressivos, mais possessivos, não levam desaforo para casa. Só olha o que o Senhor está me mostrando agora. Então, querida irmã, se você aconteceu isso contigo, estou aqui em oração junto com você, nós estamos estudando o catecismo, nós estamos vendo o que a igreja nos orienta. Eu te convido a fazer um ato hoje de muito amor com a sua irmã, com essa pessoa que você está até brigado. Reconcilia. Reconcilia. De que forma? Faz oração, reza antes, pede o Espírito Santo, coloque ela em oração. Não vai desarmado. A tua arma é Jesus Cristo. A tua arma é o rosário, é o terço. A tua arma é a vida de oração, é confissão, é comunhão. Você estando nesse estado de graça, agora eu vou. Vou conversar e vou reconciliar. Vou pedir perdão. Deus vai te mostrar os caminhos, mas é Ele e não o mal. Em nome de Jesus. Que tudo isso sirva para nós hoje, de exemplos e de ensinamento. A unidade com Cristo, o nosso Senhor, que nos ensinou a vencer, a renunciar à violência, e a paz do Senhor destrói o muro da inimizade. Para que Deus nos una, nós rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu te convido a levantar a tua mão, a falar o nome dessa pessoa, a falar o nome das situações que existem dentro da sua casa, e repete comigo essa oração. Levanta a cruz, olhe para a cruz. Se você não está com uma cruz, levanta a cruz dentro da sua casa. E diga assim: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da vossa face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Daqui a pouquinho o Necto Divino. Um grande abraço.